Olá pessoal, tudo bem? Bom, nessa nossa terceira semana de estudos, eu abordarei os fatos econômicos e financeiros das empresas industriais, fatos estes, que estão relacionados a todas as atividades que são desenvolvidas pelas empresas, industriais no caso, isto é, no ato de transformar matéria-prima em produto acabado, que é o nosso principal objetivo aqui, apesar de, como eu já disse para vocês, quando nós falamos de custo, não é exclusivo das empresas industriais, porque custo também está ligado a comércio e serviço, mas o nosso foco aqui é a atividade industrial, ok? E nessa abordagem dos fatos, que ocorrem, regularmente na atividade industrial, um ponto que nós precisamos deixar bem claro é entender, primeiramente, o que são custos diretos, o que são custos indiretos de fabricação, porque essas informações elas impactam diretamente, na atividade produtiva, isto é, no levantamento dos resultados da atividade, Então, quando nós falamos de custo direto, por exemplo, nós estamos abordando, de fato, todos aqueles elementos que estão vinculados à atividade produtiva de forma direta, Então, o que nós temos, nesse sentido? Nós temos os materiais, sejam elas a matéria-prima, material secundário, material de embalagem, além da mão de obra direta, que é o gasto com a pessoa que, de fato, ou com as pessoas que, de fato, estão executando aquela atividade, que estão trabalhando diretamente no processo produtivo. Do outro lado, eu tenho os custos indiretos de fabricação, que são também os gastos vinculados, à atividade produtiva, só que de forma indireta, Se eu tenho, por exemplo, a matéria-prima que eu consigo verificar de forma muito clara, a sua utilização num processo produtivo, eu tenho os custos indiretos que eu não consigo percebê-los, não consigo detectá-los com facilidade, Eu sei que eles existem, mas eu não consigo dimensionar de forma clara, Então eu sei que, por exemplo, a energia elétrica, ela está vinculada àquela atividade produtiva, mas eu não consigo de forma visual, identificar quanto foi consumido de energia elétrica para produzir determinado produto, ok? Esses conceitos, também aproveitando a oportunidade, eles são de extrema importância, diante de toda essa atuação, da contabilidade, porque de fato nós temos, constantemente, que avaliar o resultado da atividade produtiva das empresas, A contabilidade, ela é uma ferramenta que permite fazer o levantamento, isto é, apurar o resultado da produção e venda de determinados produtos, ou, consequentemente, conhecer os custos, para poder informar aos interessados tudo aquilo que lhes interessam, porque o investidor, aquela pessoa que não participa diretamente da administração de uma empresa, isto é, que está fora do ambiente, que é um usuário externo da informação, ele quer saber se o investimento feito naquela empresa vai gerar para ele o resultado que ele espera, Então, as empresas precisam ter de posse todas essas informações necessárias para poder gerir o negócio, porque a partir do momento que essa empresa não consegue alcançar os resultados que os investidores desejam, essa empresa começará a ter problemas, Então, a gente também, nós podemos afirmar também, que todo esse processo, decorrente da utilização da contabilidade, ele vem se modernizando ano a ano, Nós, vou dizer para vocês que nos últimos 20 anos, a contabilidade brasileira, ela sofreu um avanço imenso, Principalmente em virtude da globalização que nós passamos a viver lá desde o início dos anos 90, digamos assim, de forma intensa, com a mudança da economia mundial, principalmente, com as novas tecnologias que surgiram, e que permitem com que as empresas, alcancem, o mundo todo, Quer dizer, as empresas hoje não são, digamos, não atuam somente no seu mercado, as empresas hoje são globais, E diante disso, elas precisam ter resultados efetivos, e que
proporcione, né, a continuidade da sua existência. Então, com as mudanças tecnológicas, com as mudanças de legislações, né, com a própria contabilidade internacional, que cada vez mais torna, né, o planeta, né, proporciona que o planeta, né, que as empresas, né, mundiais, né, tenham uma única prática, né, vamos dizer assim, de contabilidade, porque o que nós temos, que nós tínhamos, né, até pouco tempo atrás, vamos dizer assim, era cada país praticando a contabilidade da sua maneira, né? Obviamente, né, que se a gente analisar, os países, né, eles possuem legislações próprias, né, possuem regulamentos, todas as regras bem específicas, né? A técnica da contabilidade é única, mas as legislações são muito particulares. Mas com as mudanças, né, desses últimos tempos, né, com uma contabilidade cada vez mais global, né, nós passamos a ter empresas que praticam, né, a contabilidade de forma homogênea, né? Todo mundo, né, as empresas do mundo afora, praticamente hoje, né, dos principais países, obviamente, né, do bloco europeu, dos Estados Unidos, né, a Ásia, né, esses países, digamos assim, de economia forte, né, são países que praticam uma contabilidade, né, de forma cada vez mais apurada, né, porque eles sabem que eles precisam ter, assim como nós aqui no Brasil, né, informações reais, né, informações fidedignas para poderem, né, ter continuidade naquilo que elas se propõem a fazer, né? Então, a contabilidade, ela deixou de ser, de fato, apenas um elaborador, né, de informações, vamos dizer assim, né, para um transmissor de informações corretas, né, fidedignas, né, que realmente exprimem, né, por parte da empresa, né, aquilo que de fato a empresa é, né? Diferentemente do que existia no passado. As empresas eram, digamos assim, era uma caixinha de surpresa, porque cada uma, né, fazia da forma que achava que deveria fazer, né? Não existiam legislações homogêneas, era tudo, digamos assim, solto, né? E principalmente, né, a partir dos anos 2000, né, com a implementação das normas internacionais, da contabilidade internacional, houve uma mudança significativa, né, na contabilidade, fazendo com que, né, cada vez mais as empresas apresentassem informações reais, né, cada vez mais informações que consigam descrever de fato a realidade das empresas, né? Daquela empresa a qual está sendo feita a contabilidade. Então, nós temos hoje uma preocupação muito grande com os custos, sem sombra de dúvida, com os investimentos que são feitos na empresa ou pela empresa e com a geração de resultado, né? Dentre outras coisas, né? Correto? Então, enfim, nessa terceira semana, né, nós começamos a desenvolver um estudo um pouco mais avançado, né, do ponto de vista de entender todas as nuances que estão ao redor da contabilidade de custos, né? E nós, né, deixo claro para vocês, nós não, nesse estudo da contabilidade de custos, não ficamos isolados, né, somente com contabilidade de custos, porque para entender contabilidade de custos, nós precisamos também entender da contabilidade geral, que é a contabilidade financeira, aquela contabilidade que é feita regularmente nas empresas, que estão vinculados, né, aos grupos de ativo, passivo, despesa e receita, né? E essa contabilidade, ela sofre interferência, vamos dizer assim, né, pelas informações que vêm da atividade industrial, que não deixa de ser uma atividade à parte da contabilidade, mas que essas informações da contabilidade industrial são incorporadas à contabilidade geral, né? Então, enfim, vamos, né, continuando nossos estudos, né, buscando aí cada vez mais se aprofundar, né, nas leituras que foram recomendadas para vocês,
Temos aí os exercícios que são importantíssimos, né, para o seu entendimento, correto? E assim a gente termina essa terceira semana e vamos adiante com nossos estudos, ok? Forte abraço para todos.